Você pode ser feliz, é o programa de todas as manhãs aqui na Rede Século 21 e durante todo o mês de janeiro, porque nós estamos em plena campanha Família Projeto de Deus, os temas estão voltados para a família. Sabe por quê? Porque durante toda a vida prática desta obra, que tem mais de 30 anos, sempre o número campeão de pedidos que nós recebemos aqui, tanto por carta, telefonema, agora por e-mails, pessoas que vêm até aqui também, sempre o campeão de pedidos, eu posso dizer essa palavra, foi a família. Sempre, sempre é a família o número 1 de pedidos, né? Ele sempre está em primeiro lugar. Por quê? Porque a maior preocupação de todas as pessoas é a sua família. O maior tesouro nesta terra é a família, depois de Deus, não é verdade? E eu tenho aqui a alegria de receber no programa Você Pode Ser Feliz de hoje, duas representantes de uma família que tem a graça de viver o testemunho, de viver a oração e de dar hoje esse testemunho. Porque não é só viver, mas também dizer, falar e testemunhar. Porque o testemunho arrasta multidões, né? Glaucia, bom dia. Glauci, né? Glauci, bom dia. Bom dia, Maria. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Né? Você é de Valinhos aqui, né? E está sempre com a gente aqui nas missas, né? Graças a Deus. Nas orações, no terço da misericórdia, né? Graças a Deus, participamos. E muito importante, é sócia e é sócia fiel desta obra. E tem a pequenininha aqui, se a gente pode dizer assim, né? A caçulinha, que é a Sofia, né, Sofia? Tudo bem, meu bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Ela já está acostumada com as câmeras, né? Porque está sempre aqui junto com a gente, gravando. Por quê? Porque veio dar o seu testemunho. E nós estamos aqui, né, Glaucia, com a campanha Família Projeto de Deus. É uma inspiração que o Padre Eduardo teve, graças a Deus, né? De começar esse ano falando da família, nossa igreja voltada para a família. E a gente sabe que a família é a mais bombardeada aí pelo mal, né? Você veio falar, então, do que você vive, né? Não é difícil falar, porque é o que vocês vivem, né? Conta pra gente um pouquinho. Bom, a nossa família, nós costumamos sempre rezar em família, desde o horário da manhã, quando acordamos, nós já nos consagramos, né? Consagramos a nossa vida, a vida de cada pessoa da nossa família, no coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria, né? Somos muito devotos do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. E a eles que nós nos consagramos, pedimos, né, a luz, a força do Espírito Santo, para que Deus nos dê sabedoria para viver o dia, a semana, agora esse ano, né, que se inicia, e sempre fazendo a vontade de Deus, e que nós possamos ser instrumentos deles, né? Então a gente vive, não só fala, mas vive isso em família. Rezamos em família bastante, rezamos a oração do Santo Terço, né, como havia mostrado ali, que é uma oração poderosíssima e que nossa família crê e sabe que muitas vitórias vêm através da oração do Santo Rosário. E desde que as meninas eram pequenininhas? Desde pequenininha, graças a Deus, a gente sempre rezou, frequenta a Santa Missa, participa, né, que é a Eucaristia que nos dá essa força, essa coragem, né? E Glaucia, o que muda no relacionamento familiar, na harmonia familiar? Olha, a gente percebe assim, que aumenta o vínculo de amor, né, de paciência, de aceitação do modo de ser de cada um, né? E um dá força para o outro sempre, porque tribulações, problemas a gente sempre passa, não né? é uma família assim que vive 100% em paz, tem os não, problemas, nós né? temos os problemas. Igualzinho as outras famílias. Sim, né? mas com a oração em família, nós conseguimos vencer os obstáculos, isso nos dá uma força. Se as pessoas soubessem o valor, né, o poder que tem a oração em família,
eu acho que o mundo não estaria desse jeito hoje, né? Com tanta divisão, com tanta dissipação da família, com tantas drogas e vícios, né? Se os pais soubessem o valor que tem o poder da oração, ensinassem desde pequenos seus filhos, o mundo, olha, iria melhorar muito, muito. É verdade. E aí, Sofia, fala pra gente como é viver numa família que vive a oração e como você convive e o que você escuta dos colegas na escola que não vivem isso? Assim, na minha opinião, eu acho muito importante porque aumenta o amor entre a família e também previne de toda e qualquer separação que possa vir. E em relação aos meus colegas, alguns até chegam a ficar zombando, né, das famílias que rezam, tudo, mas a gente não se deixa abalar, né? Aí eu tento sempre ficar convivendo junto, rezando assim, e não me importando com o que os outros vão pensar, se vão pensar coisas ruins, mas eu sempre estou lá rezando e agradecendo a Deus por tudo. E a diferença que existe entre a sua casa, o seu lar, e o lar daqueles que convivem com você, que você sabe que não rezam? Geralmente eu percebo uma diferença muito grande, porque tem sempre alguns conflitos entre a própria família. Às vezes a família briga muito, não é muito unida, não tem aquele amor. Que você ouve dos seus colegas que partilham, Isso. assim, né? Que não tem aquele amor entre os pais. Geralmente eles contam muito que os pais brigam em casa. E aí eu percebo mesmo que é a oração que faz unir toda a família mesmo. E você, como adolescente, Sofia, você, assim, nunca passou pelo seu coração, pela sua mente, assim, uma revolta, alguma coisa assim, uma vontade de não viver isso, né? Não, nunca passou. Porque já vive isso desde pequenininha, né? E eu sei que é muito importante, que é uma coisa realmente necessária para a nossa vida, nossa família. Então, eu nunca me revoltei. Então, olha só como é importante, porque desde pequenininha viveu isso, né? Né, Glaucia? Desde pequenininha. Então, faz parte da vida, né? Vocês souberam educar as filhas e a outra menina tem 24 anos também. E vive essa mesma dimensão. Vive, graças a Deus, participa. Nós participamos na nossa paróquia. Ela foi catequista, é ministra da Eucaristia. E nós participamos também, fazemos parte da pastoral do dízimo. Somos atuantes na igreja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, você, por favor, dá um recado aí para quem está assistindo, para os nossos queridos que estão sintonizando hoje a Rede Século XXI, como mãe de família, como você fez para levar suas crianças, que hoje são moças, né? Uma adulta e uma adolescente, como você fez e como você pode dar essa dica para elas fazerem também? Olha, acho que o principal de tudo não adianta só a gente falar, faça isso, faça aquilo, mas você tem que ser o exemplo dentro da sua casa, dentro da sua família, né? Então, os filhos, eles aprendem através do exemplo da gente, né? E assim, diminuir um pouco essa coisa de ficar vendo novelas e, sabe, e se voltar mais, desligar um pouquinho, né? A TV em alguns momentos, mas se voltar mais à união da família, para rezar junto, para conversar, que é isso o que hoje em dia eu percebo. Eu também sou professora, educadora, eu percebo que isso faz muita falta para os filhos. E está faltando aquele momento de sentar junto, a família se unir, sentar junto numa mesa para jantar junto, se não dá tempo no almoço, e conversar. E também depois à noite, né, falar sobre o seu dia e cada um falar um pouquinho sobre o seu problema. Eu acho que isso, né, e Deus em primeiro lugar, eu acho que isso é uma das dicas, né, que a gente pode passar. Você também é professora. Sou professora, então educadora. você conhece muito bem o problema que está gerando adolescentes hoje revoltados, sim. né? É a falta do amor, a falta de amor dentro da família.
porque os problemas hoje em dia eles extravasam tudo na sala de aula, né? Então você vê crianças que às vezes ficam o dia todo porque os pais trabalham fora e acabam querendo suprir essa falta dando-lhe bens materiais, né? Então, eu estou trabalhando, eu vou te dar o melhor celular, o melhor equipamento eletrônico, o que você está precisando. Mas o principal, o mais importante, os pais estão deixando de dar, que é o amor, a atenção, o carinho, levar o seu filho para a igreja, que é o mais importante, mostrar realmente quem é esse Deus maravilhoso, esse Deus que protege, que guarda as famílias de todos os males. Nós estamos hoje, neste programa Você Pode Ser Feliz, falando da oração em família. Eu tenho aqui ao meu lado a Glaucia e a Sofia, que estão dando testemunho de uma família que reza em família. Eu agradeço de coração a participação de vocês e vocês estão sempre conosco aqui. Muito Daqui obrigada. a pouco nós estaremos lá na capela da Associação do Senhor Jesus, aqui na capela de adoração, para adorarmos o Senhor Jesus e para colocarmos a sua intenção. Eu já tenho intenções aqui nas minhas mãos e conto com a sua intenção para colocarmos lá no altar diante do Santíssimo Sacramento. E agradeço de coração, foram momentos assim muito valiosos e palavras de sabedoria que vocês trouxeram aqui para nós, viu? Muito obrigada. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com Você Pode Ser Feliz. Até já.